O preço do desprezo, a convidada humilhada e o rei oculto saudações à comunidade. Bem-vindos a histórias reais que doem e satisfazem. Hoje, vocês testemunharão uma traição tão fria que fará seu sangue gelar, mas também uma reviravolta tão doce que vocês vão querer celebrar. Esta história é um lembrete brutal. Nunca subestime a pessoa que você humilha. Antes que a vingança comece, por favor, deixe seu gostei neste vídeo para apoiar a justiça kármica. Inscreva-se no canal agora. Prepare-se para o choque da década. O champanhe corria, os diamantes brilhavam e a risada era ensurdecedora até que se fez um silêncio sepulcral. Todos nós já vimos casamentos tóxicos, mas o que Marcos Silveira fez com sua esposa grávida, Clara, na gala mais exclusiva do ano, supera a crueldade. Ele pensava que ela era apenas uma garota pobre, sem conexões, e que seu silêncio era fraqueza. Ele estava errado. A humilhação pública foi a sentença dele. Porque quando as portas se abriram e o homem mais temido do mundo dos negócios entrou, ele não caminhou em direção ao anfitrião multimilionário. Ele caminhou diretamente para a mulher que chorava no canto. A queda do Silveira está prestes a começar. A execução pública. O ar dentro da extensa mansão da família Silveira, no Jardim Europa, em São Paulo, cheirava a lírios caros e dinheiro antigo. Era o 60º aniversário de Dona Victória Silveira, a matriarca do Império Silveira Logística, e o tema era Ouro e Glória. Cada convidado tinha um patrimônio líquido que poderia comprar uma ilha pequena no Caribe. Homens em ternos italianos bebiam uísque envelhecido discutindo fusões. Mulheres em vestidos de alta costura, que custavam mais do que um carro de luxo, julgavam a todos. E então estava Clara com 7 meses de gravidez. Clara se sentia menos como uma esposa e mais como um móvel inconveniente. Seus pés estavam inchados, latejando dentro de saltos, que ela só usava porque Marcos insistia que sapatos baixos eram para plebeus. Ela usava um vestido de gestante azul claro que havia costurado ela mesma. Era elegante, modesto e feito com amor, mas nesta sala de Versace e Dior parecia feito em casa. Ela estava perto da mesa de buffet, bebendo água com gás, tentando captar o olhar do marido do outro lado da sala. Marcos Silveira era bonito, com aquela beleza afiada e predatória. Ele tinha 32 anos, era o CEO da Silveira Logística e o queridinho de sua mãe. Ele estava ao lado da lareira, rindo alto de uma piada feita por um deputado. Clara o observou, sua mão descansando instintivamente sobre a barriga. Ela não falava com ele há 3 horas, desde que entraram no carro, onde ele olhou para o vestido dela e suspirou. Você realmente vai usar isso? Mamãe vai fazer um escândalo. É confortável, Marcos, Clara sussurrou, segurando as lágrimas. E estamos com o orçamento apertado, já que você cortou meu acesso à conta conjunta. Eu cortei porque você gasta imprudentemente em tralhas de bebê que não precisamos. Ele retrucou, verificando seu reflexo. Apenas tente passar despercebida. Não me envergonhe esta noite. Há investidores aqui. Agora parada sozinha, Clara sentia o peso dessas palavras. Não me envergonhe. Um garçom passou com uma bandeja de blines de caviar. Clara pegou um. Ela não comia desde o café da manhã devido aos enjoos matinais, mas antes que sua mão tocasse o guardanapo, uma voz cortou o ar. Oh, cuidado, querida. Não queremos que você derrame neste seu projeto artesanal pitoresco que está usando. Clara congelou. Ela se virou para ver Dona Victória Silveira, sua sogra, segurando uma taça de champanhe como uma arma. Victória, envolta em seda dourada, gotejava safiras. Seu sorriso nunca chegava aos seus olhos. Nunca.
Feliz aniversário, Victoria, disse Clara, sua voz tremendo ligeiramente. A senhora está linda. Victoria olhou para Clara de cima a baixo. Seu olhar parou na barriga com desdém. E você está enorme. Sério, Clara, você não conseguiu encontrar algo para disfarçar melhor a forma? Você parece prestes a explodir. É deselegante para os convidados. Eu estou grávida, Victoria. É natural. Clara se defendeu suavemente. Victoria tomou um gole de sua bebida, aproximando-se. É comum. Isso é o que é. Marcos tem um futuro tão brilhante. É uma pena que esteja preso a alguém que não entende a arte da apresentação. Quem é você, de novo? Ah, sim, a garota da lanchonete. Era um insulto que ela usava frequentemente. Clara havia trabalhado como garçonete quando conheceu Marcos há 3 anos. Ele tinha sido charmoso na época, até humilde. Ele disse que amava sua simplicidade. Ele tinha mentido. Eu sou a esposa dele, disse Clara levantando o queixo. Por enquanto, Victoria sussurrou, piscando antes de se virar para cumprimentar a esposa de um CEO com uma risada falsa e aguda. Clara sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Ela precisava de Marcos. Ela precisava que ele a abraçasse, que dissesse à mãe para parar, que validasse sua existência. Ela começou a caminhar com dificuldade pela multidão, desviando de olhares críticos em direção à lareira. Finalmente, ela o alcançou. Ele estava imerso em uma conversa com Júlio Torres, um potencial investidor. Marcos, ela disse suavemente, tocando o cotovelo dele. Marcos estremeceu como se tivesse sido queimado. Ele se virou. Seus olhos se apertaram ao vê-la. A irritação foi instantânea. Qual é o problema, Clara? Eu estou ocupado. Eu só preciso sentar um pouco. Ela sussurrou. Minhas costas estão doendo muito. E sua mãe acabou de... Marcos a interrompeu, sua voz subindo o suficiente para o círculo ao redor ouvir. Clara, honestamente, você não consegue se controlar por 2 horas? Isso é uma função de negócios. Eu não tenho tempo para massagear seus pés. Júlio Torres riu sem jeito. Hormônios da gravidez, hein, Marcos? Marcos forçou uma risada. Você não faz ideia, Júlio. É uma reclamação sem fim. Olha, Clara, vá encontrar uma cadeira nos fundos ou algo assim. Pare de ficar por perto. Você está distraindo os convidados. Ele lhe deu as costas, assim dispensada como uma empregada. Clara ficou ali, seu rosto em chamas. Ela podia sentir os olhos da elite cravados nela. Ela não era mais apenas invisível. Ela era um incômodo. Ela se virou para sair, para encontrar um canto escuro para chorar. Mas o pior estava por vir. 1 hora depois a música parou. Era a hora dos brindes e da entrega de presentes. Este era o ponto alto das festas Silveira, uma exibição grotesca de riqueza onde as pessoas competiam para ver quem daria à vitória o item mais caro. Clara havia se sentado na extremidade oposta da longa mesa de jantar, perto das portas da cozinha. Ela esperava permanecer escondida, mas Victoria havia insistido que todos se reunissem para o espetáculo. A minha maravilhosa mãe, anunciou Marcos parado na cabeceira da sala com um microfone, que construiu esta família do zero. Os aplausos ecoaram na sala. Para o seu 60º aniversário, eu queria dar-lhe algo que representasse o tempo. Marcos fez um sinal para um mordomo. Uma caixa de veludo foi trazida. Marcos a abriu para revelar um relógio Patek Philippe Vintage, cravejado de diamantes. Avaliado em R$1 milhão, a sala ofegou. Victoria fingiu choque, agarrando o peito. Oh, Marcos, é a perfeição! Um por um, os convidados apresentaram seus presentes. Uma bolsa de grife do prefeito,
um cavalo puro sangue do CEO de uma empresa rival. A pilha de luxo cresceu. Então Victoria pegou o microfone. Seus olhos escanearam a sala, pousando maliciosamente em Clara, na mesa dos fundos. Acho que todos apresentaram uma prova de seu afeto, Victoria ronronou. Exceto minha nora. Clara, você trouxe algo, querida? Ou esqueceu em meio a tanto descanso? A sala ficou em silêncio. Todas as cabeças se viraram para Clara. O coração de Clara bateu forte contra suas costelas. Ela se levantou lentamente, as mãos tremendo. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um pacote pequeno e plano, embrulhado em papel pardo. Não era ostentoso. Não brilhava. Eu fiz algo, disse Clara, sua voz mal um sussurro. Fale mais alto, querida, Victoria gritou. Não podemos ouvi-la por cima do som da mediocridade. Risos dispersos irromperam. Marcos cobriu o rosto com uma das mãos, balançando a cabeça. Clara caminhou para a frente, a longa caminhada da vergonha, e colocou o pacote sobre a mesa ao lado do relógio de diamantes. Parecia patético em comparação. Victoria pegou-o com 2 dedos como se estivesse contaminado. Ela rasgou o papel. Dentro havia um álbum de fotos encadernado em couro. Um álbum? Perguntou Victoria, levantando uma sobrancelha. É uma coleção de fotos de quando Marcos era bebê. Clara explicou, sua voz ganhando um pouco de força. Passei meses rastreando os negativos dos seus antigos vizinhos, restaurando-os. Eu sei que você perdeu todas as suas fotos de família na enchente de 98. Eu pensei que você gostaria de recuperar essas memórias. Era um presente atencioso e profundamente sentimental. Levou centenas de horas de Clara e o último de suas economias para pagar um especialista em restauração. Victoria folheou 2 páginas. Ela olhou para uma foto de si mesma, em um casaco desgastado segurando um Marcos bebê, e zombou. Memórias? Você desenterrou fotos de quando éramos pobres? Você trouxe este lixo para minha casa para lembrar a todos que começamos do nada? Não, eu pensei. Pensou o quê? Retrucou Marcos, intervindo. Ele arrebatou o álbum das mãos da mãe. Ele olhou para ele, vendo seu próprio rosto de criança pobre. Ele olhou para os convidados de elite que o observavam. Ele sentiu a vergonha de seu passado, borbulhando. Em vez de defender o esforço da esposa, ele escolheu seu ego. Isso é embaraçoso, Clara. Marcos sibilou no microfone, talvez esquecendo que ele estava ligado. Você traz um álbum de 50 aires para uma festa de R$1 milhão? Você está tentando nos humilhar? Marcos, eu os restaurei. Clara implorou, as lágrimas escorrendo. É a sua história. É lixo! Gritou Marcos. Com um movimento violento, Marcos jogou o álbum. Ele não pousou na mesa. Ele deslizou pelo chão polido, parando perto da lata de lixo. Vá embora, disse Marcos apontando para a porta. Vá para casa. Você já causou danos suficientes por uma noite. Pegue seu vestido barato e seu sentimentalismo barato e saia da minha frente. A sala estava mortalmente silenciosa. Ninguém se moveu. Ninguém defendeu a mulher grávida, parada sozinha no centro da sala, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara olhou para Marcos. Ela realmente olhou para ele. Ela viu a crueldade em seus olhos, a fraqueza em sua alma. Você vai se arrepender disso, Marcos, ela sussurrou. A única coisa de que me arrependo, ele zombou, é de ter casado com uma Zé Ninguém. Clara se virou. Ela não correu. Ela caminhou, de cabeça erguida, apesar da dor, em direção às portas duplas. Assim que sua mão tocou a maçaneta de latão para sair, as portas se abriram por fora. 2 homens grandes, em ternos táticos pretos, entraram, usando fones de ouvido. Eles escanearam a sala. A atmosfera mudou instantaneamente.
Então, uma terceira figura entrou. Era um homem mais velho, talvez com 65 anos, com cabelos prateados e uma barba que parecia esculpida em granito. Ele usava um terno que sussurrava um poder muito além de qualquer um naquela sala. Ele não parecia um CEO, ele parecia um rei. Era Arthur Montes. A sala ofegou coletivamente. Arthur Montes era o titã da indústria. Ele era dono da Montes Global, o conglomerado que atualmente buscava adquirir ou destruir empresas como a Silveira Logística. Ele era um mito, um fantasma, um homem que comia bilionários no café da manhã. O queixo de Marcos caiu. Senhor Montes, não sabíamos que o senhor viria. É uma honra. Por favor, entre. Marcos correu para a frente, passando por cima do álbum de fotos que sua esposa havia feito, empurrando Clara para chegar ao bilionário. Arthur Montes nem sequer olhou para Marcos. Seus olhos frios, cor de cinza-aço, estavam fixos em uma pessoa. Ele caminhou bem ao lado da mão estendida de Marcos. Ele caminhou para além de uma Victoria atordoada. Ele parou na frente de Clara. A sala prendeu a respiração. Por que o titã da indústria estava parado na frente da Zé Ninguém grávida e chorando? O rosto de Arthur Montes, conhecido por ser de pedra, suavizou. Uma única lágrima escapou de seu olho. Ele estendeu a mão e gentilmente segurou o rosto de Clara. Me desculpe o atraso, Clara, ele disse usando o nome de nascimento dela, sua voz ecoando no salão silencioso. O papai chegou. Marcos congelou. A cor sumiu do rosto de Victoria. Clara olhou para o homem mais poderoso do mundo e soluçou. Me leva para casa, pai. Arthur olhou para cima. Seus olhos se transformaram em gelo glacial enquanto olhava para Marcos. Você a chamou de Zé Ninguém, disse Arthur, sua voz baixa e perigosa. Você acabou de humilhar a única herdeira do Império Montes. O desenlace kármico. O silêncio no salão de festas do Silveira não era apenas quietude, era pesado. Parecia que o ar havia sido sugado da sala, substituído por uma pressão sufocante. As taças de champanhe pararam de tilintar. A fofoca cessou. O único som era o ofegar alto de Dona Vitória Silveira, que parecia ter engolido um pedaço de vidro. Marcos estava congelado, sua mão ainda meio levantada em um patético gesto de saudação que havia sido ignorado. Ele olhou da figura imponente de Arthur Montes para sua esposa, Clara, que chorava no rosto do bilionário. Pai, Marcos gaguejou, sua voz falhando. Clara, o quê? O que está acontecendo? Você me disse que seu pai era um mecânico aposentado em Porto Alegre. Arthur Montes não soltou a filha. Ele virou a cabeça lentamente, fixando Marcos com um olhar que poderia tirar a tinta de uma parede. Ela te disse isso, Arthur trovejava, porque queria saber se você a amava, ou se você apenas amava o talão de cheques anexado ao nome dela. Tivemos uma aposta, Clara e eu. Eu disse a ela que os homens neste círculo são víboras. Ela me disse que eu estava errado. Ela disse que conheceu um homem que amava sua simplicidade. Arthur fez uma pausa, olhando para o vestido de gestante barato que Clara usava, aquele que Victoria havia ridicularizado momentos antes. Parece, disse Arthur, sua voz caindo em um sussurro aterrorizante, que eu ganhei a aposta. Dona Victoria, sempre a oportunista, tentou salvar o navio que afundava. Ela avançou. Seu rosto se reorganizou em uma máscara de pânico e cortesia. Senhor Montes, ela começou, sua voz trêmula. Certamente isso é um mal-entendido. Uma piada. Clara nunca mencionou. Nós a tratamos como família. Estávamos apenas nos divertindo um pouco. O senhor sabe como é a dinâmica familiar. Chega! Arthur ordenou.
Ele não precisou gritar. A única palavra atingiu Victoria como um golpe físico. Arthur se afastou suavemente de Clara, mantendo um braço protetor em torno de seus ombros. Ele caminhou lenta e deliberadamente em direção à lata de lixo onde o álbum de fotos estava. O titã da indústria se inclinou. Ele recuperou o pacote de papel pardo. Ele o limpou com seu próprio lenço. Ele o abriu, olhando para as fotos restauradas de uma jovem e empobrecida Victoria e Marcos. Você chamou isso de lixo, disse Arthur segurando o álbum. Minha filha passou 3 meses rastreando os negativos. Ela pediu favores a arquivistas que você nem sabia que ela conhecia. Ela fez isso porque achou que você tinha um coração. Arthur fechou o álbum e o entregou a um de seus seguranças. Guarde, é a única coisa de valor nesta sala. Marcos finalmente encontrou sua voz, o pânico se instalando. Clara, meu amor, por favor, diga a ele que nos amamos. Eu estava apenas estressado. Os investidores, a festa. Você sabe como eu fico. Eu não quis jogar fora. Eu juro. Ele deu um passo em direção a ela. Fique longe. O grito não veio de Arthur. Veio de Clara. Ela se virou para encarar o marido. Seus olhos, geralmente tão quentes e tolerantes, estavam vermelhos e opacos. A humilhação dos últimos 3 anos, culminando com a execução pública de sua dignidade esta noite, finalmente havia quebrado algo dentro dela, ou talvez tivesse construído algo novo. Você não quis dizer isso? Perguntou Clara, sua voz trêmula, mas audível. Marcos, você me disse que eu estava te envergonhando porque estava grávida. Você disse que meu vestido era barato. Você deixou sua mãe me chamar de Zé Ninguém. Você não apenas jogou um presente fora, Marcos. Você me jogou fora. Eu posso consertar, implorou Marcos, suando profusamente agora. Clara, você está carregando meu filho. Nosso filho, somos uma família. Arthur se colocou entre Clara e Marcos, bloqueando a visão de Marcos. Vocês não são família. Você é um erro. Um erro que estamos corrigindo esta noite. Arthur sinalizou para sua equipe de segurança. Acompanhem a senhora Montes. Desculpe a senhorita Montes. Até o carro. Com cuidado. Enquanto os seguranças se moviam para flanquear Clara, o estresse da noite finalmente cobrou seu preço físico. Clara ofegou, agarrando o abdômen. Seu rosto ficou pálido. Papai, ela gemeu, seu joelho cedendo. Eu estou com dor. A sala explodiu em caos. Arthur a pegou antes que ela caísse no chão, sua compostura se estilhaçando em puro pânico paternal. Clara, traga um médico agora! Arthur rugiu. Marcos tentou correr para a frente. Clara! Um dos guardas de Arthur, um homem do tamanho de uma geladeira, ficou no caminho de Marcos. Ele não bateu em Marcos, apenas colocou uma mão no peito de Marcos e o empurrou. Marcos voou para trás, tropeçando nos próprios pés e caindo pesadamente no meio da pista de dança. Não se aproxime dela, o guarda rosnou. Arthur carregou sua filha grávida nos braços, como se ela não pesasse nada. Ele correu em direção às portas. Os convidados se abriram como o mar vermelho. Na entrada, Arthur parou por um segundo. Ele não olhou para trás, mas sua voz chegou até a trêmula família Silveira. Se algo acontecer com meu neto, Arthur prometeu, eu não vou apenas levar você à falência, Marcos, eu vou te castrar e depois te processar. E então eles se foram. O som da caravana Montes acelerando desapareceu na noite, deixando a mansão Silveira em estado de choque. Por 10 segundos ninguém se moveu. Então, o feitiço foi quebrado. Começou com Júlio Torres, o investidor que Marcos estava tentando impressionar a noite toda. Júlio colocou sua taça de champanhe na bandeja de um garçom.
Ele pegou o telefone e discou um número. Cancele o contrato com a Silveira, Júlio disse em voz alta, sem se importar com quem estava ouvindo. Sim, imediatamente. O acordo de logística está morto e venda minhas posições vendidas nas ações deles. Elas vão despencar pela manhã. Marcos se levantou ajeitando seu terno bagunçado. Júlio, espere. Você não pode estar falando sério. Este é um assunto pessoal. Não tem nada a ver com negócios. Júlio olhou para Marcos com uma mistura de pena e desgosto. Marcos, você acabou de abusar publicamente da filha de Arthur Montes. Arthur Montes é dono das linhas de navegação que usamos. Ele é dono do banco que detém seus empréstimos. Ele está no conselho da comissão reguladora. Você não é apenas um marido ruim. Você é um risco de negócio radioativo. Júlio saiu. Esse foi o sinal. Os outros convidados, sentindo o cheiro da morte no nome Silveira, começaram a fugir. Tenho que acordar cedo, murmurou o prefeito, passando por Victória sem fazer contato visual. Festa adorável, mas precisamos ir, disse o CEO da empresa rival, reprimindo um sorriso. Ele sabia que suas ações estavam prestes a subir. Em 20 minutos, o Gala Ouro e Glória estava vazio. Os únicos que restavam eram Marcos, Vitória e a equipe de limpeza. Vitória desabou em um sofá de veludo. Desta vez, o medo era real. Idiota, ela sibilou para o filho. Você é um tolo absolutamente incompetente. Eu e você? Marcos chorou. Você é quem a chamou de Zé Ninguém, a garota da lanchonete, lembra? Eu estava protegendo nossa imagem. Como eu deveria saber que ela era uma Montes? Victória chiou. Por que uma herdeira bilionária agiria como uma caipira? Ela limpava os próprios pisos, Marcos. Ela cozinhava as próprias refeições. Ela era humilde, Marcos gritou, percebendo o que havia perdido. Ela era tudo o que não somos, e nós a odiamos por isso. Ele pegou o telefone, sem serviço. O quê? Marcos franziu a testa. Ele verificou o Wi-Fi. Nada. O telefone fixo na mesa tocou. Foi um som áspero e dissonante no salão vazio. Victória encarou-o. Atenda. Marcos cambaleou e pegou o fone. Olá, senhor Silveira. Uma voz clara e profissional falou do outro lado. Eu sou Jaime Rocha, consultor jurídico da Montes Global. Ligo para informá-lo de que sua autorização de segurança na Silveira Logística foi revogada, pendente de uma investigação por desvio de fundos. Desvio de fundos? Marcos quase deixou o telefone cair. Eu sou o dono da empresa. Eu não desviei nada. Os auditores do Sr. Montes, que acabaram de adquirir uma participação majoritária em sua dívida com um banco há 10 minutos, parecem pensar que há discrepâncias. Seus ativos foram congelados, Sr. Silveira. Todos eles, incluindo suas contas pessoais e cartões corporativos. Além disso, o senhor está sendo notificado de uma ordem de restrição. Se o senhor se aproximar a menos de 500 metros de Claramontes ou do hospital, será preso. Tenha uma boa noite. A linha cortou. Marcos ficou parado, o fone pendurado na mão. As luzes do salão piscaram uma vez. Depois, 2 vezes. O que é? Perguntou Vitória, sua voz fraca. O que eles disseram? Eles congelaram as contas, mãe. Marcos sussurrou. Eles compraram nossa dívida. Antes que Victória pudesse gritar, as luzes se apagaram completamente. A mansão inteira mergulhou na escuridão. Eles cortaram a eletricidade, disse Marcos, sua voz sem emoção. Temos que consertar isso, disse Victória, sua voz subindo em pânico na escuridão. Ela te amava, Marcos. Ela era obcecada por você. Mulheres assim perdoam. Você só precisa alcançá-la. Lembre-a do bebê. Use o bebê, Marcos. Marcos olhou para a mãe nas sombras. Pela primeira vez ele a viu não como a matriarca de um império, mas como uma velha desesperada e cruel que o havia levado a um penhasco.
Eu não consigo alcançá-la, disse Marcos, mas eu sei quem consegue. Quem? A melhor amiga dela, disse Marcos. A Soraya, aquela que não convidamos porque você disse que ela parecia muito popular. Soraya é a única pessoa que a Clara escuta. Ligue para ela, Victoria insistiu. Eu não posso, disse Marcos olhando para seu telefone morto. Eu tenho que ir de carro para a cidade. Eu tenho que implorar a ajuda de uma garçonete. Marcos pegou as chaves do carro e saiu correndo da mansão. Pergunta interativa e CTAs de suspense. Clara está em perigo de parto prematuro. Marcos vai implorar à amiga popular de Clara, Soraya, que o ajude. Você acha que Soraya o ajudará pelo bem de Clara e do bebê? Ou o enviará diretamente para as garras de Arthur Montes? Conte-nos sua previsão agora mesmo nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esta agonia com seus amigos. A emboscada. A corrida para o Hospital Santa Cruz foi um borrão de luzes vermelhas e mudanças de faixa imprudentes. A mente de Marcos corria, construindo uma narrativa que o salvaria. Ele diria a Clara que teve um ataque de pânico. Ele diria que o estresse da empresa o havia quebrado. Ele culparia a mãe. Ele faria o que fosse preciso para voltar para a órbita Montes. Ele parou bruscamente no estacionamento do hospital, deixando seu Porsche torto. Ele correu para a entrada da emergência, mas uma parede de policiais uniformizados e seguranças privados bloqueava as portas. A imprensa já estava lá. O título na tela de uma van próxima dizia: Filha do Titã hospitalizada após incidente na Gala Silveira. Marcos levantou a gola do casaco, tentando esconder o rosto, e deslizou ao redor do lado do prédio em direção à área de fumantes. Ele sabia que Soraya, a amiga de Clara, fumava quando estava estressada. Era uma chance remota, mas era tudo o que ele tinha. E lá estava ela. Soraya estava caminhando perto dos bicicletários. Ela usava uma jaqueta jeans desbotada e botas de combate, a mesma roupa que Marcos muitas vezes havia menosprezado. Soraya! Marcos sibilou saindo das sombras. Soraya pulou. Quando ela viu que era Marcos, sua expressão não se transformou em medo, transformou-se em gelo. Você tem muita coragem de aparecer aqui, Marcos, ela disse, sua voz perigosamente calma. Me escute, Marcos implorou aproximando-se. Eles não me deixam entrar. Você tem que me ajudar. Clara precisa de mim. Eu sou o pai do filho dela. Você é o motivo pelo qual ela está na UTI. Soraya cuspiu. A pressão arterial dela subiu tanto que ela quase sofreu um derrame. Os médicos estão tentando impedir o parto prematuro. Eu não sabia, Marcos gaguejou suando. Olha, Soraya, eu sei que você não gosta de mim. Eu sei que você acha que eu sou snob, mas eu posso fazer valer a pena. Eu ainda tenho ativos. Eu posso te fazer um cheque. Apenas me deixe entrar naquele quarto. Deixe-me falar com ela por 5 minutos. Se ela me vir, ela vai se acalmar. Ela me ama. Soraya olhou para ele inclinando a cabeça. Um sorriso estranho apareceu em seus lábios. Você acha que pode me comprar, Marcos? Todo mundo tem um preço, disse Marcos desesperado. Qual é o seu? 10 mil? 20? Soraya riu. Não foi uma risada feliz. Você realmente não tem ideia de com quem tem lidado o tempo todo, tem? O que você está falando? Você serve café para viver. Soraya enfiou a mão na jaqueta jeans e puxou um distintivo. Não era um distintivo de hospital. Era um crachá de autorização de segurança para a Divisão de Inteligência Global Montes. Eu não sirvo café, Marcos, disse Soraya, sua voz baixando um tom, perdendo a inflexão de garota da vizinhança que ela usava há 3 anos. Eu sou a chefe de proteção executiva para a família Montes. Eu fui designada para Clara desde o dia em que ela saiu de casa para se encontrar.
Cada vez que você a insultou, cada vez que você a fez chorar, eu estava lá, assistindo, gravando. Marcos deu um passo para trás, o sangue gelado. Você é uma espiã? Eu sou uma guarda-costas, corrigiu Soraya. E a única razão pela qual você ainda tem seus dentes neste momento é porque Clara me fez prometer não machucá-lo, a menos que fosse fisicamente necessário. Mas essa promessa expirou no momento em que você colocou o herdeiro em perigo. Marcos se virou para correr, mas 2 homens saíram de trás da sebe. Eram os mesmos homens do SUV preto que o seguiu. O senhor Montes quer conversar, disse Soraya, guardando o distintivo. E ao contrário da festa, esta não é uma visita social. Os homens agarraram Marcos pelos braços. Ele foi arrastado por uma entrada de serviço lateral, por um longo corredor estéril e jogado em uma sala de espera que havia sido liberada de todos os outros pacientes. Sentado em uma cadeira de plástico no centro da sala, estava Arthur Montes. Ele não estava gritando, ele estava descascando uma laranja. A normalidade da ação o tornava aterrorizante. Sente-se, disse Arthur sem levantar os olhos. Marcos desabou na cadeira à sua frente. Senhor Montes, por favor, eu a amo. Arthur terminou de descascar a laranja. Ele comeu um gomo lentamente. Eu revisei as finanças de sua empresa, Marcos. Você tem falsificado os livros por 2 anos para esconder as perdas de sua mãe. Você tem usado o crédito de Clara, as pequenas economias que ela tinha, para pagar dívidas de jogo. Isso é amor. Você ia esgotá-la e descartá-la. Arthur declarou secamente. Mas não é por isso que você está aqui. Você está aqui porque eu tenho uma proposta. O que for, ofegou Marcos. Eu farei o que for preciso. Clara está acordada, disse Arthur. Ela está se estabilizando, mas está inconsolável. Ela ainda, de alguma forma, acredita que há algo de bom em você. Ela acha que você agiu por estresse. Ela quer ver você. Uma pequena esperança acendeu no peito de Marcos. Ela quer me ver? Oh, graças a Deus! Eu posso consertar isso. Deixe-me vê-la. No entanto, Arthur continuou, seus olhos endurecendo. Se você entrar por aquelas portas, você tem uma escolha. Você pode entrar, pedir desculpas e tentar ser um pai. Se você fizer isso, eu não vou destruí-lo completamente. Eu vou deixá-lo com dinheiro suficiente para viver uma vida modesta no anonimato. Mas você nunca tocará na fortuna Montes. Você assinará um acordo pós-nupcial esta noite, renunciando a todos os direitos à herança dela. Marcos hesitou. A ganância em seus olhos piscou. Disse Arthur, você pode ir embora agora. Eu lhe darei 5 milhões de reais em dinheiro, um corte limpo. Você assina os papéis do divórcio, você renuncia aos direitos parentais e você nunca mais a vê, nem ao bebê. Você pega o dinheiro e foge. Foi o teste final, o teste que Clara sempre quis que ele passasse. Marcos olhou para a porta do quarto de Clara. Então ele olhou para Arthur. 5 milhões? Perguntou Marcos, sua voz trêmula. Transferência bancária? Dentro de 1 hora, disse Arthur. Marcos lambeu os lábios. Ele pensou na mulher grávida chorando no quarto ao lado. Ele pensou no bebê. Então ele pensou na dívida, na reputação desmoronada do Silveira e nos 5 milhões de reais que poderiam começar uma nova vida em Fernando de Noronha. Eu aceito o dinheiro, Marcos sussurrou. Arthur assentiu lentamente. Ele puxou uma pasta do casaco. Assine aqui. Marcos assinou os papéis com a mão trêmula. Ele renunciou aos seus direitos sobre sua esposa e seu filho não nascido. Por um cheque. Feito, disse Marcos levantando-se. Onde está o dinheiro? Transferido, disse Arthur, verificando seu telefone. Agora há uma coisa que você precisa saber antes de ir. O quê? Perguntou Marcos, sentindo uma onda de alívio.
Ele havia vencido. Ele havia escapado com uma fortuna. Arthur apontou para o grande espelho na parede. Aquele é um espelho de dupla face, Marcos, e o interfone estava ligado. Marcos se virou. Atrás do vidro, deitada em uma cama de hospital, Clara o observava. Ela não estava mais chorando. As lágrimas haviam parado. Seu rosto era uma máscara de pura e não adulterada percepção. Ela tinha ouvido cada palavra. Ela tinha ouvido como ele precificou ela e seu filho em 5 milhões de reais. Ela precisava ver, disse Arthur, levantando-se. Ela precisava saber que você é exatamente quem eu disse que você era. Marcos bateu no vidro. Clara, não! Foi um truque! Eu fiz isso por nós! Mas Clara simplesmente virou a cabeça, fechando os olhos. Tirem ele da minha vista! Arthur ordenou. Marcos cambaleou para fora do hospital, agarrado ao cheque em seu aplicativo bancário digital, como um salva-vidas. Ele fez check-in em um hotel de luxo no centro da cidade, pedindo uma garrafa de conhaque. Ele planejava voar para a Suíça pela manhã. Ele ligou a TV em seu quarto de hotel. Notícias de última hora apareceram na tela. Marcos congelou. O vídeo que estava sendo reproduzido estava tremido. Ele havia sido filmado com um celular por um dos garçons da gala, mas o áudio era cristalino. Ele mostrava Marcos jogando o álbum de fotos fora. É lixo, vá embora. Você já causou danos suficientes por uma noite. O clipe cortou para Arthur Montes entrando na sala. Você acabou de humilhar a única herdeira do Império Montes. A voz do apresentador de notícias voltou. Este vídeo, vazado há apenas 1 hora, já acumulou 20 milhões de visualizações. O homem no vídeo, Marcos Silveira, CEO da Silveira Logística, está atualmente sob investigação por desvio de fundos, mas a internet já emitiu seu veredito. Marcos agarrou seu telefone. Suas notificações de redes sociais estavam explodindo. Milhares de comentários por segundo. Monstro. Como ele pôde tratar uma grávida assim? Boicote a Silveira Logística. Então, uma nova notificação apareceu. Era um e-mail do banco. Assunto: aviso de congelamento de conta. O quê? Marcos gritou. Arthur disse que transferiu. Ele fez login em sua conta. Os 5 milhões estavam lá, mas a conta estava bloqueada. Ele ligou para o banco. Senhor Silveira, disse o gerente soando apavorado. Recebemos uma ordem judicial federal. Todos os fundos associados ao nome Silveira foram congelados como prova na investigação de desvio de fundos. Os 5 milhões de reais que o senhor acabou de receber foram sinalizados como produto de um acordo ilícito e apreendidos pelo Ministério da Justiça. Isso foi um presente, Marcos gritou. Arthur Montes me deu! O senhor Montes alertou as autoridades de que o senhor aceitou um suborno para fugir da jurisdição, disse o gerente. Ele cooperou totalmente com a investigação. Marcos deixou o telefone cair. Ele havia sido manipulado. Arthur não apenas o testou, ele o encurralou. Ao aceitar o dinheiro para deixar sua família, Marcos havia admitido uma falha de caráter que Arthur usou legalmente como uma arma. O dinheiro foi à isca e Marcos havia mordido. Bateram na porta do hotel. Marcos olhou pelo olho mágico. Não era serviço de quarto. Era a polícia. Marcos Silveira! Uma voz ecoou. Abra! Temos um mandado de prisão por acusações de fraude, desvio de fundos e abandono conjugal. Marcos recuou em direção à varanda. Ele olhou para as luzes da cidade. Ontem ele havia sido um rei. Agora ele não tinha nada. Ele abriu a porta. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, a policial, uma jovem que se parecia vagamente com Clara, inclinou-se. Minha irmã viu aquele vídeo. A policial sussurrou com desgosto.
O senhor vai ter um tempo difícil na prisão, senhor Silveira. Enquanto levavam Marcos algemado, os paparazzi esperavam. Os flashes eram cegantes. Marcos, você realmente vendeu seu filho por 5 milhões? E então ele a viu. Parada ao lado de uma limusine preta, estacionada do outro lado da rua, estava Dona Victória Silveira, sua mãe. Ela não estava algemada. Ela segurava um comunicado de imprensa. Ela olhou para Marcos enquanto ele era empurrado para o carro da polícia. Ela não acenou. Ela se virou para os microfones. Estou devastada pelas ações do meu filho, Victória disse às câmeras, jogando-o debaixo do ônibus para salvar a própria pele. E eu não tinha ideia de sua crueldade ou de seus crimes financeiros. Estou renunciando como presidente do conselho e estou cooperando totalmente com a família Montes para garantir que a justiça seja feita. O carro foi embora. O fechamento, 5 anos depois. O sol da manhã atingiu a fachada de vidro da Torre Montes, na Avenida Paulista, transformando o prédio em um pilar de fogo. No andar de cima, em um escritório de canto, Clara Montes ajeitava o punho de seu blazer de seda. Ela não era mais a mulher tímida no vestido de gestante mal ajustado. Aos 29 anos, Clara era a CEO da Fundação Montes, um braço filantrópico multimilionário que financiava hospitais infantis e assistência jurídica para mulheres carentes. Ela usava um tailleur creme feito sob medida, que custava mais do que o carro de Marcos Silveira havia valido. Seu cabelo estava cortado em um bob elegante e sua postura era de aço. Senhorita Montes, Clara se virou. Soraya, ainda sua chefe de segurança, mas agora também sua confidente mais próxima e madrinha de seu filho, estava na porta. O carro está pronto, Clara, e ele está na agenda para as 10 horas. Você tem certeza de que quer fazer isso? Você não deve nada a ele, nem mesmo um adeus. Clara olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Era a imagem de um menino de 4 anos com cabelo cacheado e olhos verdes brilhantes, rindo enquanto segurava um avião de brinquedo. Léo, seu filho. O filho que Marcos havia vendido por 5 milhões de reais. Eu não estou fazendo isso por ele, Soraya, disse Clara, sua voz firme. Eu estou fazendo isso por Léo. Eu preciso olhar para o monstro nos olhos pela última vez para ter certeza de que ele realmente se foi. Eu preciso fechar a porta tão forte que ela nunca mais se abra. Soraya assentiu, sua expressão sombria. Eu estarei logo atrás do vidro. Se ele sequer se mexer, eu aciono o alarme. Eu sei, Clara sorriu suavemente. Vamos? A visita à Penitenciária Federal de Campo Grande era um forte contraste com a mansão Silveira. Cheirava a água sanitária, suor rançoso e desespero. Clara sentou-se na sala de visitas privada. Ela sentou-se com as mãos cruzadas sobre a fria mesa de metal. Esperando, a pesada porta de aço zumbiu e se abriu. Marcos Silveira entrou arrastando os pés. A transformação foi chocante. O homem que uma vez zombou de garçons e vestiu ternos italianos havia sumido. Em seu lugar havia um homem magro e grisalho em um macacão laranja berrante. Ele parecia 20 anos mais velho. Ele se sentou, as correntes em seus pulsos tilintando contra a mesa. Ele olhou para Clara e por um momento a vergonha brilhou em seu rosto. Mas então o velho Marcos, o manipulador, tentou ressurgir. Clara, ele grasnou sua voz rouca. Você está incrível. O dinheiro te cai bem. Não é o dinheiro, Marcos, disse Clara friamente. É a liberdade. Estar livre de um narcisista faz maravilhas pela pele. Marcos encolheu-se. Eu te vi no noticiário na semana passada inaugurando aquela nova ala pediátrica. É um bom trabalho. Clara assentiu. Nós a chamamos de Centro Léo Montes, em homenagem ao meu filho. Nosso filho!
Marcos corrigiu rapidamente, o desespero se infiltrando em seu tom. Clara, eu tive tempo para pensar. 5 anos nesta jaula mudam um homem. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te machuquei. Você não apenas me machucou, Marcos. Clara interrompeu, sua voz desprovida de simpatia. Você me humilhou. Você tentou me apagar. E depois você vendeu nosso filho. Lembra do preço? 5 milhões. Isso é o que sua família valia para você. Eu fui encurralado, Marcos implorou. Seu pai me armou uma armadilha. Ele te deu uma escolha. Clara corrigiu. Você escolheu o dinheiro. Mas não é por isso que estou aqui. Marcos parecia esperançoso. Por que você está aqui? Para me tirar? Eu posso ajudar você a administrar a fundação. Eu tenho ideias, Clara. Eu posso ser útil. Eu posso ser um pai. O Léo pergunta por mim. Clara soltou uma risada curta e seca. Léo não sabe que você existe, Marcos, e ele nunca saberá. Para ele, papai é uma palavra que ele usa para o avô que lê histórias para ele todas as noites. Ela enfiou a mão na bolsa de grife e puxou uma única folha de papel. Ela a deslizou sobre a mesa. Eu estou aqui por causa disso. Marcos olhou para o papel. Era um formulário de rescisão de direitos parentais totalmente finalizado pelo tribunal. Se você assinar isso, disse Clara, eu depositarei 20 mil reais em sua conta do presídio. Você pode comprar todo o ramen e cigarros que quiser pelos próximos 10 anos. Você pode viver como um rei aqui dentro. E se eu não assinar? Marcos desafiou, tentando encontrar influência. Se você não assinar? Clara se inclinou. Seus olhos se transformaram no mesmo gelo glacial que os de seu pai. Então eu usarei meus recursos para garantir que cada apelação que você apresentar seja enterrada empapelada por décadas. Eu farei com que você seja transferido para uma instalação de segurança máxima no meio do nada. Eu farei da sua vida, que já é um pesadelo, um inferno vivo. Marcos a encarou. Ele procurou pela garota fraca e chorona com quem se casou. Ele procurou pela mulher que buscava a aprovação dele. Ela se foi. Na frente dele estava um titã. Você realmente me odeia, não é? Marcos sussurrou. Eu não odeio você, Marcos, disse Clara levantando-se. Eu tenho pena de você. Você tinha tudo. Você tinha uma esposa que te adorava. Você ia ser pai. E você jogou tudo fora por um relógio e uma mãe que nem sequer te visita. A menção de sua mãe o quebrou. Dona Victória Silveira não o havia visitado uma única vez. Ela se mudou para o interior de São Paulo e estava vivendo de uma pequena pensão, recusando-se a reconhecer que tinha um filho na prisão. Marcos olhou para o papel. Ele olhou para a mulher que agora estava fora de seu alcance em todos os universos. Com a mão trêmula, ele pegou a caneta. Ele assinou seu nome. Adeus, Marcos, disse Clara pegando o papel. Clara, espere! Ele gritou enquanto ela se virava para a porta. Você já pensa nos bons momentos antes do dinheiro? Clara parou na porta. Ela olhou por cima do ombro. Não, ela disse, porque eu percebi que eles nunca foram bons. Foi apenas a calmaria antes de você me mostrar quem você realmente era. O buzzer soou. Clara saiu. Marcos Silveira sentou-se sozinho na sala de metal, chorando em suas mangas laranjas. O mau encontro nos degraus. Clara saiu da prisão para o ar fresco. Soraya a esperava ao lado da limusine. Mas antes que Clara pudesse entrar, uma figura saiu do banco do ponto de ônibus perto do estacionamento. Era uma senhora idosa. Ela usava um casaco manchado e uma sacola de supermercado de plástico. Seu rosto estava enrugado, seu cabelo grisalho e desalinhado. Levou um momento para Clara reconhecê-la. Dona Vitória Silveira. Ela tinha vindo visitar aparentemente, mas perdeu a coragem no último minuto. Ou talvez estivesse apenas à espreita
esperando por uma esmola. Victoria viu Clara. Seus olhos se arregalaram. Ela notou a limusine, a segurança, a luminosidade de sua ex-nora. Clara! Victoria grasnou avançando. Clara, querida! Soraya imediatamente se colocou entre elas. Para trás! Não, Soraya, está tudo bem, disse Clara. Ela olhou para a mulher que uma vez a fez se sentir como sujeira no sapato. Clara, disse Victoria, forçando um sorriso trêmulo. Oh, veja o sucesso que você está fazendo. Eu sempre soube que você tinha isso em você. Não, a senhora não sabia, Victoria, disse Clara calmamente. A senhora me chamou de caipira, zombou da minha gravidez. Eu fui uma tola! Victoria chorou, torcendo as mãos. Fui enganada por Marcos. Ele era uma má influência. Mas família é família, não é? Eu sou a avó do Léo. Eu tenho direitos. Eu desejo vê-lo. Clara olhou para aquela criatura patética. Ela não sentiu raiva, apenas uma profunda sensação de distância. Você não é família, Victoria, disse Clara. Família são as pessoas que te seguram quando você cai, não as que te empurram. E quanto ao Léo, ele tem uma avó, a irmã do meu pai, a tia Alice. Ela assa biscoitos para ele e diz a ele que ele é o garoto mais inteligente do mundo. Ela não se importa com seu pedigree ou suas roupas. Eu não tenho nada, Clara, implorou Victoria, com lágrimas escorrendo por sua maquiagem barata. Eles levaram a casa, eles levaram a pensão. Eu estou vivendo em um kitnet. Mal posso pagar o aquecimento. Por favor, pelos velhos tempos, apenas uma pequena ajuda. Clara enfiou a mão na bolsa. Os olhos de Victoria brilharam com ganância. Ela esperava um cheque, um maço de dinheiro. Clara puxou um cartão. Este é o número do abrigo feminino Montes, disse Clara, pressionando o cartão na mão de Victoria. Eles têm refeições quentes, treinamento vocacional e aconselhamento. Eles podem ajudá-la a se reerguer, mas a senhora terá que trabalhar para isso, sem esmolas. Victoria olhou para o cartão com horror. Um abrigo? Você quer que eu vá para um abrigo para sem-teto? É onde eu estaria se meu pai não tivesse chegado naquela noite, disse Clara. É um bom lugar, Victoria. A humildade é uma boa professora. A senhora deveria tentar. Clara se virou e entrou no carro. Clara, você não pode me deixar aqui, Victoria gritou para as janelas fumê. O motor ganhou vida. Enquanto o carro se afastava, Clara não olhou para trás. Ela pegou o telefone e discou um número. Oi, papai. Sua voz estava quente e brilhante. Sim, está feito. Estou voltando para casa. Diga ao Léo que estou levando sorvete. E essa é a história de Clara, Marcos e a festa de aniversário que mudou tudo. É um lembrete brutal de que a maneira como tratamos as pessoas quando pensamos que elas não têm poder é o verdadeiro teste de nosso caráter. Marcos e Dona Vitória Silveira pensavam que a riqueza os tornava intocáveis. Eles pensavam que o silêncio de Clara era fraqueza. Mas eles esqueceram a regra mais antiga do karma. A roda sempre gira. Clara não apenas sobreviveu. Ela prosperou porque se manteve fiel a si mesma. Ela não deixou que a crueldade deles transformasse seu coração em pedra. Ela apenas o transformou em uma fortaleza para proteger as pessoas que realmente importavam. Quanto a Marcos, ele descobriu tarde demais que a coisa mais cara do mundo não é um relógio de diamantes ou um carro de luxo. É o amor de uma boa mulher e a risada de um filho. Ele trocou o inestimável pelo barato e pagou o custo final.